Meu nome é Simone, eu sou professora do mestrado profissional, eu vou ser mediadora dessa reunião. E antes até de dar início às atividades, e assim também a gente dá mais um tempinho para outras pessoas acessarem, se conectarem, eu vou fazer algumas considerações sobre a organização pretendida aqui para o nosso evento de hoje, tá? A gente vai ter uma apresentação inicial dos palestrantes, por meio de vídeos ou apresentações orais, né, isso vai demorar em cerca de uns 40 minutos. Na sequência, os nossos convidados vão seguir conosco por um debate por volta de 1 hora, mais ou menos. Então, enquanto eles fizerem as apresentações, vocês podem interagir por meio do chat, encaminhando questões, né? E aí, nesse caso, eu só peço a gentileza de vocês, no chat, se identificarem e, eventualmente, identificar também a pessoa, o palestrante, para quem vocês querem dirigir a questão, se for o caso, tá? E também, por meio do chat, vocês podem se inscrever, caso desejem fazer a pergunta diretamente e interagir com a gente, né? Não tem problema, é só, a gente pede a inscrição para evitar uma desorganização, ou um abre o microfone e interfere na fala do outro, então a gente faz uma ordem de inscrição. Então, para a gente manter um fluxo melhor de comunicação nesse ambiente virtual, e acho que vocês todos, evidentemente, já devem estar habituados, a gente pede a gentileza que vocês mantenham desligados os microfones. Eventualmente, pode ser que seja necessário, quando a gente estiver passando os vídeos, que vocês desliguem a câmera se perceberem que a transmissão não fique tão boa, tá? O evento, então, está sendo gravado, porque ele será disponibilizado posteriormente no link do mestrado profissional, com auxílio do Centro de Produção Digital da FOUSP. Durante o nosso encontro, a gente vai passar via chat a lista de presença, tá? Para que vocês confirmem a participação e também depois recebam os certificados de participação do evento. É uma satisfação imensa tê-los aqui no nosso ciclo de encontros acadêmicos, cuja finalidade é constituir uma cultura dentro do nosso programa para trocas de saberes, trocas de experiências, trocas de produção científica e técnica, né, e que a gente possa contar com a presença dos colegas, dos professores, do nosso programa, de outros programas, dos nossos discentes, dos nossos mestres já formados, né, também de profissionais da rede de serviços de saúde e de outras áreas também que têm interesse nos temas. A proposta desse ciclo de encontros acadêmicos é manter uma regularidade bimensal, ocorrer de forma virtual, né, o que inicialmente e infelizmente nos entristece pelo contexto, a gente está sendo induzido a usar esse meio de comunicação, né, mas, por um lado, também nos anima pela possibilidade da gente ampliar os contatos, né, que temos, e não por acaso a gente, no meio dessas inscrições, quase 200 inscrições para o evento hoje, a gente tem pessoas do Brasil inteiro, né, a maioria de São Paulo, mas também representantes aí de Minas, do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, do Pará, do Piauí, das Alagoas, da Bahia, do Paraná e do Rio Grande do Sul, né. Hoje o tema é sobre os mestrados profissionais, origem e tendências, né. A gente percebe nos últimos tempos que os mestrados profissionais vêm ganhando legitimidade, né, pois provavelmente essa proximidade com o mundo do trabalho possibilita uma articulação mais próxima dos problemas do cotidiano, né, numa tentativa de buscar respostas rápidas para qualificar a produção e a gestão. Esse encontro de hoje pretende apresentar algumas especificidades quanto à modalidade da pós-graduação, narrar o percurso da formação do nosso programa e dialogar com outros programas de mestrado profissional, de outras experiências. Para essa tarefa, então, né, muito nos honra a presença dos nossos convidados. Eu vou fazer uma apresentação dos quatro antes de iniciar a fala mesmo deles, né. Então, a gente terá a participação do professor Marcelo de Carvalho Borba. Ele é o professor do programa de pós-graduação em Educação Matemática da Unesp, de Rio Claro, aqui no estado de São Paulo, programa do qual ele foi coordenador por mais de 6 anos. Ele foi o coordenador adjunto da área de pós-graduação em ensino, na CAPES, durante o quadriênio de 2014 a 2018, e atualmente ele é o coordenador da área de ensino. A professora Wanda Maria Russo Gunther,
Ela é professora dos programas de pós-graduação acadêmico em saúde global, em ciências ambientais e também do mestrado profissional Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, do qual ela está exercendo o segundo mandato como coordenadora. Esses programas todos da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Atualmente ela integra o Comitê de Apoio à Gestão Ambiental do Estado de São Paulo. A professora Silvia Helena Souza da Silva Batista, ela é professora dos programas de pós-graduação acadêmico interdisciplinar em Ciências da Saúde, interdisciplinar em Ciências do Mar e do mestrado profissional em Ensino em Ciências da Saúde, do qual ela é atual coordenadora. Esses programas todos da Unifesp. Ela foi vice-diretora e diretora do campus da Baixada Santista da Unifesp. A professora Maria Ercília de Araújo é professora dos programas de pós-graduação acadêmico em Ciências Odontológicas da Faculdade de Odontologia e também deste mestrado profissional Formação Interdisciplinar em Saúde. É coordenadora do Observatório de Recursos Humanos em Odontologia vinculado à OPAS. Então, desde já eu agradeço imensamente, né, terem aceitado o convite e vou passar inicialmente a palavra ao professor Marcelo, que, na verdade, ele infelizmente não poderá estar conosco na hora do debate, mas a gente vai fazer a apresentação do vídeo, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, então a gente dá um tempinho aqui para a tela entrar. Acho que a tela já deve ter entrado, né? Entrou sim, Simone. Obrigado, Karina. Eu vou pedir, então, para que vocês desliguem os microfones, por favor, e vou projetar o vídeo do professor Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas do Programa de Formação Interdisciplinar em Saúde. Um mestrado profissional, conheço alguns professores de vocês, e eu sou Marcelo de Carvalho Borba, e me foi pedido que, como coordenador da área, eu dissesse para vocês um pouco da história dessa modalidade do mestrado. A pós-graduação enquanto sistema no Brasil vem desde a década de 60, 70, você entende? Enquanto sistema, em 70, ela se consolida, e lá na virada do século, há um movimento grande para a criação de mestrados profissionais, que seriam mestrados voltados para uma utilidade mais direta, que não fosse um mestrado voltado exatamente para a área acadêmica. Na área de educação em particular, isso gerou muita atenção, e a educação não queria gerar um mestrado profissional, e é parte do nascimento da área de ensino, ou seja, a área de ensino nasce como área de ensino de ciências e matemática, para que fossem feitos programas para a formação específica de professores de matemática e das ciências naturais, voltados para a escola, para a educação básica, para o ensino em geral. Em 2010, essa área se torna a área de ensino, e aí vários de vocês, colegas da saúde, vêm praticar a interdisciplinaridade dentro dessa área. Então, o mestrado profissional, ele está associado, assim, sem jeito nenhum, a uma noção de que a pesquisa está ligada a um produto. E esse produto tem que fazer parte da dissertação, ele tem que ser objeto da investigação feita. Então, o mestrado profissional tenta superar uma dicotomia entre um fazer sem pesquisa e entre uma pesquisa que, às vezes, não chegava em um fazer. Então, o tipo de pesquisa translacional é uma pesquisa em que eu pego uma questão das ciências básicas, relaciono isso com um problema que nem sempre está muito definido quem é o dono dele, se é a saúde, se é a matemática, se é a educação, e lido com esse problema. E vocês da área de ensino de saúde, dentro dessa vertente, têm feito muitas coisas interessantíssimas para isso. E nós agora, enfrentando a maior crise sanitária do país em todos os tempos, temos nos mestrados profissionais e agora nos doutorados profissionais uma
grande, quer dizer, vertente, esperança de que a gente possa, né, estar enfrentando melhor ainda essa situação agora. As pessoas estão sofrendo de ansiedade, estão sofrendo de várias questões nos hospitais ou em casa. Minha sala de jantar, vamos ver aqui, ó, já virou biblioteca, podemos ver aqui agora já tem uma impressora ao fundo, ainda continua com o vinho lá, já comprei mais uma tela de computador, quer dizer, a gente agora transformou isso tudo, geram questões que não são exatamente da educação, da saúde, mas que vários de vocês estão enfrentando. Então, essa que é a questão central, a gente buscar, não é, estar relacionando, quem sabe, produtos com a pesquisa. Na nossa área de ensino, é fundamental que a gente tenha um produto e que ele tenha visibilidade. Nesse momento particular, vocês estão aqui se superando com as tecnologias digitais, objeto da minha pesquisa, junto com a educação matemática, para enfrentar esse momento e realizar um evento virtual. Vocês estão de parabéns mais uma vez. Todos da saúde estão na super linha de frente nesse momento, e nós todos da ciência, do mestrado, do doutorado, estamos na linha fundamental, que é enfrentar a ignorância, que é enfrentar o discurso contra a ciência e, obviamente, se você não precisar e não puder sair de casa com segurança, fique em casa. Essa é a melhor questão. Mas debatam bastante virtualmente. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Um grande abraço para vocês, um ótimo evento. Abraço. Cotovelo, tudo mais, quem sabe aqui, opa, esqueci, minha máscara não está aqui, entendeu? Né? Mas fica aí uma máscara para vocês, eu tenho só 15 máscaras aqui em todos os cantos. Um abraço, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, eu agradeço, né, virtualmente também ao professor Marcelo pelo envio do vídeo, e eu passo já a palavra, então, à professora Wanda, que fará a explicação aqui para a gente, contar um pouco a história do programa Sustentabilidade, Saúde e Ambiente, do qual ela é coordenadora, para contar um pouquinho da história deste programa, da articulação dos produtos educacionais e dos pós-graduandos juntos aos serviços, né, contar um pouco para a gente a história desse programa. Professora Wanda, obrigada pela presença, eu passo a palavra para a senhora. Boa noite a todos e todas, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, né, uma oportunidade com tantas pessoas interessadas no âmbito nacional. Eu já passo a minha apresentação, porque diferente do professor, vamos ver se eu consigo, eu cliquei, vamos compartilhar, me avisem quando ela estiver já sendo compartilhada. A minha apresentação está compartilhada? Sim. Então, eu fiz aqui um resumo do que é o programa e espero falar, estou até com o cronômetro aqui do lado, espero falar no meu prazo, ok? O nosso programa é um mestrado profissional da Faculdade de Saúde Pública e que se chama Ambiente, Saúde e Sustentabilidade. Ele foi proposto em 2012 e em 2013, né, ele foi aprovado pela CAPES com a nota 5, então com a nota máxima, na área de ciências ambientais. Tá? No primeiro quadrienal, ele continuou, manteve essa nota, né, que então, a gente ficou muito satisfeito porque é uma nota que confere a excelência ao programa. Os objetivos do programa é trabalhar na formação estrito sensu, né, principalmente com tecnologias, inovações, processos de gestão e intervenção, mas trabalhar nessa interface, com foco, né, nos problemas ambientais e nos reflexos à saúde. Então, quais são os problemas ambientais, quais são os reflexos à saúde, e trabalhar com isso na busca da sustentabilidade. Então, esse é o propósito e o objetivo do programa, né?
Nós já tivemos 592 candidatos nestes 8 anos, desde 2013 até 2020, 120 matriculados, atualmente nós temos 33 alunos cursando e 64 teses defendidas, o que dá uma média de 8 teses ao ano, né? Aqui a gente coloca alguns critérios do nosso processo seletivo ou do regulamento do programa, mas o meu destaque é, de novo, ao produto que o professor tanto enfatizou, né? Os mestrados profissionais, no nosso caso, o aluno tem que apresentar uma dissertação no final, mas ele tem que também trabalhar num produto. O que é esse produto? É alguma coisa que ele vai aplicar, porque os programas profissionais, a natureza dele é aplicada, né? Não é um estudo só teórico, ele tem obrigatoriamente que os resultados serem aplicados e, portanto, os alunos geram produtos, aplicativos, manuais, e assim por diante, né, que são aplicados normalmente na realidade onde o aluno vem e estuda, são profissionais que vêm de várias instituições públicas, privadas, ONGs, e eles devolvem para essas instituições o estudo já aplicado, e em outras realidades similares, isso pode ser aplicado também. E uma característica que a gente sabe, os programas não têm bolsas, né? Então a gente conta muito com as instituições, com os laboratórios já existentes na USP, e essa rede, né? Então, esse slide já mostra a rede de laboratórios que a gente tem e que a gente conta, com destaque, por exemplo, o Laboratório de Inovação Tecnológica da Escola Politécnica, né, onde eles têm as impressoras 3D, eles trabalham nos aplicativos, eles são parceiros nossos. Então, são vários tipos de laboratório. O corpo docente também é muito interdisciplinar, assim como os alunos que vêm também. A gente tem jornalistas, a gente tem os engenheiros, biólogos, que normalmente estão nos nossos cursos aqui, mas a gente tem o pessoal do direito, o pessoal das ciências humanas, da ciência da terra também. Tá? O nosso corpo docente são 16 orientadores, 15 permanentes, e essa interdisciplinaridade ela também se faz presente porque nós temos a parceria, né, não é um curso interunidades, mas nós temos a parceria de 5 instituições. Então, além da Faculdade de Saúde Pública, com foco mais no Departamento de Saúde Ambiental, a Escola de Artes e Ciências Humanas da EASH, né, a FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a Politécnica, a Escola Politécnica da USP e a Engenharia de São Carlos. São professores, orientadores dessas unidades, e com isso, né, uma característica do programa é essa interdisciplinaridade, trabalhar os problemas complexos com essa visão, né, de vários experts e com a interface ambiente e saúde. 2 linhas de pesquisa nós temos: estudos urbanos e regionais para a sustentabilidade e gestão ambiental de sistemas urbanos e inovação na perspectiva da sustentabilidade. Tá? Alguns temas eu coloquei aqui, né, alguns temas que temos trabalhado, não só com os compartimentos ambientais, água, ar e solo, que isso é tradicional na área das ciências ambientais, né, mas áreas degradadas e contaminadas, a questão dos resíduos sólidos, conflitos ambientais, e agora as mudanças climáticas, né, mobilidade urbana. Então, são assuntos que são tratados. E os resultados da pesquisa, então, como eu falei, além da dissertação de mestrado, que os alunos apresentam e defendem, né, eles têm, normalmente, a aplicação, né, esses processos resultam em aplicação em processos de gestão e intervenção que são, então, caracterizados com os seus produtos. A gente produz também uma coletânea de livros onde os alunos publicam um capítulo de livro com os seus resultados, né, com os seus resultados. Veja se melhorou. Eu acho que vai ficar mais complicadinho. E também há uma divulgação em vários né, a gente participa não só das publicações, voltando um pouquinho, né, mas também em várias mídias,
programa tem publicado, e vários eventos, tanto os internos do programa como os externos, os alunos participam e divulgam, então, os seus resultados. Aqui uma coisa importante que a gente tem priorizado é a aplicação dos ODSs, né? Desde o começo, os alunos já trabalham na sua pesquisa, no seu projeto de pesquisa, eles já identificam quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável no qual eles vão abordar. E esses aqui são os principais objetivos com que o programa trabalha. O número 3, que é saúde e bem-estar, né, relacionado, todos os trabalhos têm a interface saúde, direta ou indiretamente, eles estão trabalhando com a questão da saúde. O ODS 6, que é saneamento e água, né, todas as atividades aqui de saneamento, água de abastecimento, esgoto sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos urbanos. A questão da cidade... A senhora está sem a apresentação para a gente. Estou sem apresentação, vamos voltar. Isso. Obrigada. Agora está a apresentação? Ainda não, Wanda. Ainda Desde não. o começo, eu não estou com a Não, não. apresentação. Não, ela ficou, saiu faz poucos slides que saiu só. Nossa, eu acho que eu mexi em alguma coisa aqui. Mas estava tranquilo, porque na sua fala a gente conseguia perceber. Entrou agora? Acho que eu Ainda apertei. Agora sim, Wanda. Agora sim. Agora está entrando. Então, para mim não entrou agora. Usado. Eu não sei, agora eu me perco. Ela está de uma aba do Ela entrou agora. Não, Desculpe, senhora, agora ela... Wanda, a senhora abriu o seu PowerPoint? Ele tem que estar aberto. Ele está aberto para mim, ele está passando normalmente, olha. Para nós aparece como uma tela do seu computador. Então, vamos... Será que a apresentação aberta não está na área de trabalho, professora? Eu vou parar e vou fazer novamente, tá ok? Ok. Será que eu fechei a câmera? Não. 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 Vamos lá, novamente. Tentando novamente. A apresentação está aqui, compartilhar. Em algum momento, eu quis abrir a tela inteira. Entrou agora? Está voltando. Agora abriu. Mas ela abriu a tela inteira, professora. É que depois ela saiu. É no modo de apresentação. Aí onde a senhora clicou agora, na setinha. Então, vamos tentar. Veja se ela entra. Entrou? Isso, entrou. Isso, perfeito. Então, eu já estava mais aqui na frente, né? Porque agora já praticamente tomei o tempo todo de vocês. Então, só voltando, dizendo os laboratórios que são envolvidos, né? Vários professores participam, então, de grupos de pesquisa, diretórios, são 16 diretórios do CNPq, falei que nós temos 16 orientandos no corpo docente, e essas unidades, 5 unidades da USP, são envolvidas com o programa. Tá? As nossas 2 linhas de pesquisa, né? E os resultados das pesquisas são, como eu disse, além da dissertação de mestrado, também o produto, né? E agora nós estamos produzindo uma coletânea onde os resultados os alunos também apresentam como um capítulo de livro. Então, as temáticas, os temas normalmente envolvidos na pesquisa são esses apresentados aqui, que eu já tinha falado também um pouquinho, e os ODSs, voltando aqui, são 6, basicamente, 6 ODSs que a gente tem trabalhado mais no programa, né? A ODS 3, saúde e bem-estar, a questão do ODS 6, saneamento, o ODS 11, que praticamente é a cara do programa, né? Porque são as cidades, a gente trabalha com cidades e áreas regionais, né? Ou seja, comunidades, com a perspectiva da sustentabilidade.
o ODS 12, que é consumo, né, todo o nosso modelo de produção e consumo hoje, trabalhando, então, em questões de produção mais responsáveis, produção de tecnologias, novas tecnologias, mas que sejam mais amigáveis em termos ambientais e que melhore a qualidade de vida. E a ODS 13, que é a questão hoje das mudanças climáticas, né, vem sendo não só na parte das ciências humanas, mas a parte do clima aplicado com pesquisas mais estruturantes na área do clima. E a ODS 15, que é a vida terrestre e biodiversidade, também, né, trabalhando fauna, flora, uso e ocupação do solo. Alguns exemplos de resultados aplicados, o programa, ele tem feito, quais são os produtos, né? A gente pergunta, o que é um produto do mestrado profissional? Então, vários manuais estão sendo produzidos, manuais aonde os alunos vão aplicar dentro da sua própria instituição, né, de origem, para melhorar os processos, os procedimentos, um procedimento laboratorial, um procedimento operacional padrão, né, isso vários manuais a gente tem produzido. E eles ficam normalmente disponibilizados online, né, para serem utilizados, serem também pesquisados e aplicados em outras realidades. Outra coisa que a gente trabalha muito são os subsídios para políticas públicas. O programa, ele tem um enfoque muito grande e a gente trabalha nesses procedimentos auxiliando normas técnicas e toda a normativa ambiental, na normativa sanitária, né, em termos de leis, de regulamentos. Isso o programa tem contribuído muito, né, e contribuído também para órgãos de gestão ambiental, por exemplo, como a CETESB, a Secretaria de Meio Ambiente, nos seus procedimentos, trabalhando com indicadores e índices para avaliar as políticas públicas e para tomada de decisão, tanto de gestores públicos, né, trabalhando com a sociedade civil e alguns setores produtivos também. E, mais ultimamente, nós temos trabalhado, os produtos têm sido muitas plataformas, aplicativos, principalmente aplicativos de celular, aonde os alunos desenvolvem os programas, fazem e ancoram e produzem, né, esses aplicativos e disponibilizam, aí, como plataformas, né, de comunicação amigáveis, para públicos distintos e para aplicações as mais variadas, né, tanto para a sociedade civil, como para os gestores públicos, como para os setores produtivos. Então, basicamente, estes são os resultados. E uma coisa que o programa tem feito, era um dos objetivos que estava na proposta do programa, é exatamente ter uma coletânea, e a nossa coletânea é Interfaces Ambiente, Saúde e Sustentabilidade, construindo diálogos e atuações interdisciplinares. Então, nós já estamos no 3º livro, esses livros são produzidos com capítulos resultantes das dissertações dos alunos, né, sempre produzido entre o aluno e o seu orientador, ou quem mais participou da sua pesquisa, e eles são ancorados aqui no CIB-USP, né, como de acesso público e aberto. Então, esse é um produto do programa no qual os alunos também participam. Eu acho que basicamente era isso, eu agradeço aí a oportunidade e fico à disposição para as perguntas. Professora Wanda, muito obrigada pelo compartilhar conosco a experiência vasta já do programa de vocês, né, e vou seguir com as apresentações antes do debate e vou então compartilhar a tela para passar a gravação da professora Silvia. Então, só um instantinho aqui. Compartilhou a tela? Alguém pode me avisar, por favor? Compartilhou sim, Simone. Ok, então vou soltar aqui o som. Olá, é um grande prazer estar aqui, partilhando saberes, afetos, partilhando esperanças, né?
sobre os programas de mestrado profissional e com uma grande oportunidade de refletir sobre o programa no qual habito e que me constitui como docente, né, desde 2003, que é o programa Ensino em Ciências da Saúde da Universidade Federal de São Paulo. Queria dizer que refletir sobre esse programa é um exercício de resistência em tempos de tanta dor, de tanta luta, né, em tempos de tantas perdas. Por isso, ofereço essa minha reflexão aos 107 mil brasileiros e brasileiras que faleceram em virtude da Covid-19, mortes que não são naturais, mortes que nos inspiram a continuar na defesa da vida, na defesa da saúde para todos e para todas. Nos próximos 10 minutos, irei compartilhar com vocês algumas reflexões na perspectiva de abrir canais, de abrir pontes, de abrir bons pretextos para conversarmos juntos sobre o mestrado profissional no campo do ensino, e no nosso caso, no campo do ensino na saúde. Compartilhar ela. Pensar no mestrado em Ensino e Ciências da Saúde é pensar trajetórias, histórias, aprendizagens, desafios. E pensar isso em tempos da pandemia Covid-19, né, quando nossas vidas foram tão brutalmente afetadas, mas não fomos afetados da mesma maneira, que vimos de uma forma bastante expressiva, né, o quadro dramático da desigualdade social no nosso país, mas entendendo que não há quem goste de ser número, gente merece existir em prosa, né? Essa prosa que mobiliza os profissionais da saúde, que mobiliza os profissionais da segurança, da limpeza, da comunicação, e a todos, né, que mobilizam os professores nos ambientes virtuais, né? A todos a nossa gratidão, porque nos faz atravessar com mais acolhimento e também nos faz ter uma empatia maior com as famílias. E por falar em família, né, o nosso mestrado começa com Era uma Vez, um grupo de professores se reuniu e com o apoio da gestão, professor Elegídio e Regina Estela, na época, na Universidade Federal de São Paulo, foi criado o Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde, CEDES. Esse centro nasceu já com a perspectiva de trabalhar o binômio saúde e educação na interface da formação profissional, da formação docente, da educação permanente, da educação em saúde. Cuidando para que uma das suas preciosidades, que é a nossa disciplina de formação didático-pedagógica em saúde, pudesse ser sempre um espaço para todos os programas de pós-graduação, para todas as áreas. E com isso, exercitando um jeito CEDES de ser, que ano que vem completa 25 anos, e que sem dúvida vai constituir o nosso programa Ensino em Ciências da Saúde. Programa que inicia em 2003, que entende ciências da saúde como um campo de práticas, de produção de conhecimento, que conecta diferentes saberes, das áreas básicas, das áreas chamadas aplicadas, dos campos profissionais, da educação, da história, da arte, da filosofia, não é? Do esporte, da assistência social. Com iniciativa pioneira, pôde agregar pesquisadores e docentes interessados no campo do ensino em ciências da saúde e aprender a ser uma incubadora no contexto da própria Universidade Federal de São Paulo e também uma incubadora para outros programas, para outras universidades, de forma muito especial para a região norte e nordeste nas instituições públicas. Em 2012, há um fato muito relevante na nossa trajetória, que é a ampliação do nosso programa para o campus Baixada Santista, assumindo uma modalidade de intercâmbio. Modalidade nova,
modalidade desequilibrante, como desequilibrante, nova e absolutamente necessária foi a expansão das universidades federais. Portanto, desde 2012, se acentuou a tessitura entre a unidade, a diversidade, a complexidade, o que nos fez ter melhores e maiores instrumentos para receber nossos alunos e professores na perspectiva da interdisciplinaridade, da interprofissionalidade, dialogando tradição e inovação, experiência e inserção recente, não é? Os iniciantes com os experientes, tendo as políticas públicas como grande campo de compreensão desse campo chamado ensino e ciência da saúde, na perspectiva de uma inovação educacional que se conecta com as demandas, que se conecta com os direitos. Portanto, percebemos que o nosso programa, ele acompanha e é acompanhado, e, portanto, constitui e é constituído pela nossa universidade, de campo do saber da saúde, se torna universidade plena e depois vai para uma universidade expandida, hoje com 6 campos. Ora, isso nos fez reafirmar de uma maneira muito significativa nossos objetivos, que é a produção do conhecimento, que é o compromisso com as intervenções transformadoras, que é a formação criativa, crítica, não é? Técnica, científica de professores e técnicos do campo do ensino e ciências da saúde. As nossas linhas de pesquisa formam uma tríade importante: avaliação, currículo, docência e formação em saúde, educação permanente em saúde e educação e saúde na comunidade. Tríade que nos faz, não é, visitar e ir construindo itinerários formativos nas nossas atividades disciplinares, seminários, no GEPRA, né, nas nossas atividades complementares, exame de qualificação e na defesa pública. E que potência o GEPRA? O GEPRA como espaço de incubação e de fomento para a criação, desenvolvimento e avaliação das propostas dos projetos e produtos educacionais, conversando com as outras atividades que compõem o itinerário formativo no âmbito do nosso programa. E nesse âmbito, vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo sobre os contextos institucionais, vamos aprendendo sobre os desenhos curriculares do programa e, portanto, da necessidade de revisitá-lo permanentemente, fortalecendo o GEPRA e os grupos de pesquisa, conectados com a prática. Vamos entendendo que a nossa visibilidade, essa procura tão intensa no processo seletivo, tem a ver com a nossa explícita intenção de formar mestres para todo o país, em especial para a região norte e nordeste, a nossa explícita intenção de contribuir com as políticas indutoras, não é? De pensar a formação de servidores públicos, disponibilizando canais na nossa página dos cadernos do MP Norte, dos cadernos de formação docente, do ensino na saúde Covid-19. São materiais riquíssimos que nos articulam com o mundo do trabalho dos nossos pós-graduandos, que nos articulam com as perspectivas de atuação dos nossos egressos, que nos articulam com os projetos de pesquisa e de intervenção, vendo e percebendo a pesquisação como um dispositivo epistemológico, metodológico, de redes colaborativas, muito fundamental no mestrado profissional. E também temos desafios, não é? O desafio de continuar as ações de integração, o desafio do engajamento nos espaços colegiados, não apartando o programa das tensões e das decisões acadêmicas mais do que necessárias neste momento, de permanecer discutindo a estrutura curricular, de investir em propostas multicêntricas, de investir na produção conjunta entre discentes e docentes, de investir numa produção socialmente referenciada para os produtos educacionais, articulando a nossa produção artística, técnica e científica, de buscar uma sustentabilidade, modelos de gestão que combinem, que ecoam com a interdisciplinaridade e que possam investir também numa publicação internacional. E aí, nutrindo o nosso projeto, que é o doutorado profissional.
Quem sabe, não é só um projeto nosso, do nosso programa, mas é um projeto que podemos compartilhar em rede. Rede, sim, é isso que aprendemos. É isso que aprendemos a compor. Compor com programas da própria Unifesp, compor com os programas do ensino na saúde, porque é só compondo, é só unindo, é só na solidariedade que será possível ratificar o compromisso com o SUS, conhecimento público, que será possível afirmar que todas as vidas importam, que vidas negras importam, na esperança equilibrista de Aldir Blanc e João Bosco, no esperançar de Paulo Freire. Muito obrigada. E nessa perspectiva, gente, é tão interessante, né, irmos percebendo que estamos na navegação. Né? E quando eu digo estamos na navegação, é porque continuamos aprendendo, continuamos enfrentando desafios, e desafios que, confesso, não esperávamos enfrentar, como a pandemia, e como essa necessidade de reafirmar a defesa da democracia, da inclusão e de uma formação de qualidade para todos e para todas. Agora vamos à nossa conversa. Obrigada, professora Silvia, pelas suas palavras. Agora, então, também, antes do debate, a professora Maria Ercília, que também nos encaminhou um vídeo contando da criação do nosso mestrado profissional. Vou compartilhar com vocês de novo a tela. Vou desligar meu microfone aqui antes também, para evitar... Simone, está sem som o vídeo da professora. Pronto, agora vai dar. Olá, meu nome é Maria Ercília de Araújo, sou professora do Departamento de Odontologia Social da Universidade de São Paulo, da FOUSP, e tenho trabalhado na linha de pesquisa de formação em saúde, em especial... O vídeo saiu, Simone. O vídeo está sem imagem. Saiu o vídeo, é isso? Não entrou a imagem. Estava sem imagem, só o áudio. Compartilhou a tela. Tá, vou compartilhar de novo aqui. Pronto, agora todos estão se vendo. Formação interdisciplinar em saúde. Bom, me pediram para conversar um pouquinho com vocês sobre o início, né, e o progresso desse mestrado. Acho que é importante relembrar que, em 2005, a Universidade de São Paulo
iniciou um processo de atualização de todas as unidades de ensino, e em especial da medicina, da enfermagem e da odontologia. Pois bem, logo em seguida, o Ministério da Saúde apresentou um processo indutor chamado ProSaúde, que visava especificamente alterar e atualizar essas unidades, né, esses cursos, de maneira que se aproximasse do serviço e que também formasse profissionais de acordo com a realidade brasileira. Nós, da USP, USP Capital, apresentamos 3 propostas, uma da medicina, uma da enfermagem e uma da odontologia. As 3 foram aceitas e nós recebemos recursos para ampliar a nossa participação junto aos serviços de saúde. Nós optamos pelos serviços de saúde do entorno do campus da cidade universitária, e que também pudéssemos realizar ações com o intuito de atualizar e reformular a estrutura curricular desses cursos, né, dessas carreiras. Na sequência, surgiu o ProSaúde 2, que aí previa que todos deveriam enviar um único projeto por campus. E como a gente já tinha uma certa articulação, nós aceitamos novamente esse desafio e envolvemos todos os outros cursos da área da saúde. Isso gerou uma proximidade bastante grande entre os docentes das unidades, não é? E também surgiu, fortemente a necessidade da gente preparar os nossos tutores, profissionais dos serviços de saúde, que iriam receber os nossos alunos. Com isso, nós iniciamos entre nós a organização de um curso de mestrado profissional. A universidade, naquele momento, estava bastante interessada nos mestrados profissionais, e nós entendemos que esse mestrado profissional deveria ser interunidades, porque a gente gostaria de agregar tanto alunos como orientadores de todas as áreas da saúde. Nós fizemos uma submissão à CAPES em 2013, esse mestrado profissional foi aceito, e nós iniciamos as nossas seleções a partir de 2014. E desde aí, nós temos todos os anos realizado seleção envolvendo docentes da odonto, da medicina, da enfermagem, da fono, físio, TO, farmácia, psicologia, educação física e nutrição da Faculdade de Saúde Pública. Houve, por bem, naquele momento, que a parte administrativa desse mestrado em interunidades ficasse sediada junto à Faculdade de Odontologia, e eu fiz parte da primeira coordenação desse mestrado. Uma característica bastante importante, e que sempre nos perguntam, é qual é a diferença entre um mestrado profissional e um mestrado acadêmico. As características mais comuns são que a formação sempre é em pesquisa, né? O mestrado profissional, assim como o mestrado acadêmico, habilita para o doutorado, e há um equilíbrio, pelo menos nas disciplinas, nos programas em que a gente trabalha, entre as disciplinas pedagógicas e disciplinas de conteúdo específico, né? No mestrado profissional, o que é importante relembrar, e por isso a importância dele, é que o aluno se mantém
no trabalho em que ele já desempenha. Por isso, aquela formação dos tutores, que nas primeiras edições funcionou bastante bem, e a gente foi ampliando para outras categorias ao longo do processo. As linhas de pesquisa visam as atividades profissionais, e a dissertação gera um produto. Né? Depois, mais para frente, vocês terão, em algum momento, a formação, um seminário sobre produtos. Acho que é bastante importante e que a gente tem sempre deixado bastante claro o nosso envolvimento em relação a isso. Né? Também me pediram para conversar um pouquinho com vocês sobre as dificuldades do mestrado profissional. A Universidade de São Paulo tem nos estimulado a trabalhar sempre em todas as possibilidades. Ela não cerceia a nossa possibilidade de trabalho. Entretanto, o mestrado profissional é sempre uma novidade, né? Durante muito tempo, aqui na Faculdade de Odontologia, embora seja a sede administrativa desse mestrado, nós tivemos apartados das decisões colegiadas. Mais recentemente, isso passa a ter um outro peso e a gente incorpora mais docentes e mais profissionais. Por outro lado, o mestrado em interunidades, ele pressupõe que todas as unidades que aceitaram trabalhar formalmente nesse perfil, e aqui no nosso caso foi a enfermagem, a odontologia, a saúde pública e, mais recentemente, o Instituto de Psicologia, nós temos dificuldades porque a cada alteração, por exemplo, de regimento que a gente deva fazer, ela tem que passar em todas as congregações. Né? Isso causa uma certa demora, alonga o processo, e, por outro lado, nos permite uma maior interação com todas as unidades. Né? Nós temos docentes, orientadores de todas aquelas unidades que eu citei, cada um nas linhas de pesquisa, eu já falo um pouco sobre elas, e temos alunos de todas as categorias profissionais. Isso permite que a gente tenha uma riqueza maior, tanto dentro da sala de aula, quanto com o serviço, né? Porque o nosso objetivo sempre foi e sempre será o de qualificar o serviço, de maneira que esse serviço receba os nossos alunos, que haja troca pedagógica entre os nossos alunos e os profissionais de saúde, que haja trocas técnicas entre os diversos docentes e os diversos gestores e outros profissionais que assim se interessem, e dessa forma a gente vem desenvolvendo um trabalho que é bastante intenso, na medida em que, a todo momento, nós estamos em parceria, em especial com a Secretaria Municipal de Saúde e com as coordenações de saúde aqui da cidade de São Paulo. Né? Eu falei que depois eu falaria um pouquinho sobre as nossas linhas de pesquisa, e nós já temos diversas defesas e produtos dos alunos no sentido de qualificar cada vez mais as pesquisas que visam trabalhar essa interação com os serviços, não é? Acho que é importante dizer que nós temos 3 linhas de pesquisa,
saberes e práticas de saúde, formação em saúde, que é aquela a que eu me vinculo, e cuidado e integralidade nas redes de atenção à saúde. Todas elas funcionando intensamente, todas elas com docentes e alunos envolvidos, e todas elas apresentando produtos de maneira que o curso possa se desenrolar, possa capacitar os profissionais das diversas áreas da saúde, também para o ensino em serviço, formar mestres e, portanto, qualificar o serviço. Como resultado, a gente tem parcerias importantes, vou citar algumas, como o Santa Marcelina, o Einstein, a SPDM, e temos outras também, né, não se esgota aí não, é só no sentido de exemplificar e produzir pesquisa científica e tecnológica para consolidar essa área, né? Acho que é também importante dizer que a perspectiva é que a gente, de fato, consiga trabalhar cada vez mais próximo com a Secretaria Municipal de Saúde, com os profissionais de saúde, com a gestão em saúde, em especial nesse momento que nós vivemos, né? Nós temos uma preocupação intensa com o Sistema Único de Saúde e pretendemos deixar esse sistema cada vez mais forte. Obrigada. E eu fico à disposição para as perguntas, que algumas já apareceram aqui, e posso aqui estar respondendo sem problema. Ok. Muito obrigada, professora Ercília, professora Silvia, professora Wanda e o professor Marcelo, né, pelas apresentações. Acho que, então, feitas as apresentações, a gente pode iniciar, e que bom, acho que, mesmo com alguns deslizes ainda da nossa tecnologia, a gente está com um tempo bem adequado, né, para ter esse debate. Eu vou pedir às minhas colegas da comissão de organização, os meus colegas, a Karina, que está atenta ao chat para ver se já vieram perguntas, né, que já possa passar para os nossos palestrantes. Karina? Vamos lá. Só um segundinho. A professora Wanda, eu vou começar com a professora Wanda. A docente Ana Paula Geloso pergunta: na parte de sustentabilidade, entraria proteínas alternativas, foco sustentabilidade? Proteínas, o que eu quero deixar claro aqui, o nosso programa, embora ele seja um programa da Faculdade de Saúde Pública, e ele tem essa interface com a saúde, ele está na área de conhecimento das ciências ambientais. Então, ele trabalha com as questões ambientais, como eu falei, né, os impactos ambientais que refletem na saúde, na qualidade de vida. Tá? Então, se a questão das proteínas aí, ela for muito específica, né, em trabalhar, manipular as proteínas, isso seria uma pesquisa mais da área biológica, médica, tal, não estaria tanto aqui, né? Mas, por exemplo, essa questão do vírus, né, é um problema, o coronavírus, ele é um problema eminentemente de saúde, tá? Mas que ele tem aspectos e uma conotação da sua própria origem, ele é uma origem ambiental, né? Os animais, quem veicula o vírus, a origem do vírus. Outra questão, por exemplo, específica do vírus, os resíduos que estão sendo produzidos hoje, né? Tanto como a gente, estando dentro de casa, nós estamos produzindo resíduos, as próprias máscaras,
o confinamento, nós temos resíduos infectantes ou infectados agora dentro do domicílio que são tratados como resíduo comum. O lixo, né, a coleta comum leva. Então, isso é um problema ambiental de saúde, que eu posso pôr tanto os catadores como o pessoal da coleta seletiva, ele fica exposto a um vírus, né, a um risco que não tinha anteriormente e que agora tem. Ou uma grande quantidade de descarte de máscaras e equipamentos de proteção nos hospitais, né? Eu, no começo da pandemia, fui chamada para dizer o que as pessoas faziam com a secreção aspirada dos pacientes, que era necessário fazer isso, e que isso é um resíduo, e que hoje vai para autoclavagem, qual era o risco, tanto interno no hospital, como do pessoal da coleta desses resíduos, né, que é resíduo infectante, resíduo perigoso, portanto. Então, essa é a interface do nosso programa. Então, a minha resposta é, o que ela quer estudar dessa proteína, né? Se for a manipulação e toda aquela parte mais biomédica, vamos dizer, nós não tratamos, mas se a aplicabilidade dela e que ela pode trazer, né, um impacto numa população, uma dada área, ou discutir essas origens, né, eu acho que caberia no programa. Nós temos vários nutricionistas, né, trabalhando com questões, vários biólogos trabalhando, mas sempre na interface, ambiente e saúde, ok? Muito bem. Eu esqueci só de comentar que, assim, os palestrantes receberam vários elogios e depois os professores estendam ao professor Marcelo também. A professora Silvia está aqui presente, já viu os elogios, a professora Maria Ercília, a Wanda, né? Então, eu vou fazer uma perguntinha para a professora Silvia. O professor Celso, ele pergunta, o CDES tem algum tipo de convênio com o serviço no sentido de facilitar a participação de profissionais de saúde do SUS no mestrado profissional? Ele comenta que ainda há um enfrentamento de resistências de alguns parceiros em liberar os seus profissionais. E a educação permanente não fica prejudicada nessa situação? É muito interessante, né? Queria agradecer aqui. Eu achei muito interessante a gente me ouvir. Eu fiquei pensando, nossa, era possível já ter falado com a Wanda, né? Então, eu fiquei pensando, acho que daria algumas ênfases, né? Cada dia a gente vai aprendendo, mas quero agradecer muito essa oportunidade. Professor Celso, nós temos muitas dificuldades. Nós temos uma entrada mais próxima com as secretarias da cidade de Santos. Talvez por ser um município menor, nós conseguimos um acordo que vem se mantendo, a gente já está na terceira gestão, né, da secretaria, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação. Então, os profissionais, eles têm uma liberação, o nosso mestrado, ele ocorre, as aulas são quinzenais, né, e eles têm toda uma possibilidade de composição da sua carga horária. E a Secretaria de Saúde está finalizando uma política de que entrará no reconhecimento da carreira do profissional, o fato de ter feito mestrado e de estar inserido na preceptoria da residência, né? Nós não conseguimos isso na Secretaria de Assistência Social, hoje Desenvolvimento Social em Santos, porque essa dificuldade, né, esse treinamento, esse começar sempre, que a professora Ercília nos falou, a secretaria tem. Ou seja, ela entende que mestrado profissional não é assim tão mestrado, não é? Então, por incrível que pareça, eu estou no serviço, eu estou no campo e eu não consigo, não é, mostrar. Então, mas na cidade de São Paulo é muito grande a resistência, né? E também a gente tem uma característica na cidade de São Paulo, né, professor, que são as OSs. Então, em Santos, eu converso com uma política de gestão, né? Em São Paulo, a gente, na verdade, está conversando com a mesma política, mas aí, você sabe, né, cada gestor daquela OS tem um padrão de lidar, mas a gente tem se mantido, assim, resistente. E uma coisa que tem facilitado muito, professor Celso,
até ao estudar para estar com vocês, discutindo com os meus colegas professores, hoje à tarde mesmo, a articulação com o PET, saúde, com a residência profissional. Quer dizer, assumir que essas políticas fazem uma rede formativa. Isso tem ajudado, inclusive na cidade de São Paulo, né? Tem nos possibilitado diálogos mais fecundos. Mas é um grande desafio, viu, professor? Principalmente no segundo ano, porque um ano eu percebo que a gestão ainda vai tolerando ali de 15 em 15 dias. Mas o segundo ano, em que eu preciso do colega, para ele desenvolver sua pesquisa, para ele desenvolver seu produto, eles consideram, já acabaram as disciplinas. Então, aí ele é retirado desses encontros quinzenais. Uma pena, né? Bom, para a professora Maria Ercília, a Natália Gramari pergunta: qual o tempo de duração do mestrado e como é o processo seletivo? Nossa, isso acho que Helena, Simone, Celso, melhor do que eu. Melhor, né? Então, eu vou fazer uma outra pergunta, professora, e aí, no final, talvez a Simone possa fazer essa consideração do tempo de duração e sobre o processo seletivo para o próximo ano, tá bom? Como poderíamos aproximar mais... Desculpa. Como poderíamos... O Antônio Galante, ele pergunta à senhora, como poderíamos aproximar mais a instituição de ensino com os serviços em saúde? Primeiro, dizer para o Antônio, sempre galante, sempre cuidadoso. Eu acho que é um dos nossos alunos que mais impactou a todos nós, porque em qualquer das disciplinas que ele tenha participado, ele causou uma boa impressão. Ele fica muito sem jeito quando eu falo tudo isso, mas é verdade. Mas, antes de responder, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz em reencontrar a Silvia, em reencontrar a Wanda, de maneira que a gente possa trocar experiências e, quem sabe, como a Silvia colocou, se aproximar e estabelecer, de fato, uma rede. E quero parabenizar a comissão organizadora dessas atividades, e teremos outras, pelo que eu vi no programa, porque é uma maneira da gente manter ativo todos esses nossos alunos, tanto os ex-alunos, como vários estão aqui, já os reconheci, como os atuais alunos, né? E, como disse a Simone, até pessoas de fora. O Antônio pergunta como é que a gente pode aproximar mais os serviços da academia. Isso é uma situação que permeia a nossa vida profissional desde sempre, né? Vou dizer que, assim, desde que eu entrei na Universidade de São Paulo, há uma preocupação em aproximar os serviços da academia. Há momentos lá atrás, embora eu reconheça as dificuldades que a Silvia Helena nos traz, mas havia momentos em que os serviços diziam para a gente da academia: eu não quero me aproximar de vocês porque vocês não têm nada para nos ensinar, né? Nós fazemos, vocês pensam, né? Coisas assim. A Lígia está aí dando risada, porque ela sabe do tanto que a gente já ouviu isso. Mas atualmente, e acho que algumas ações do Ministério da Saúde antigo, não este, pelo amor de Deus, mas incentivaram, nos provocaram, né? E a Meia está por aí, eu sei que ela escreveu para mim, nos provocaram fortemente a fazer essa interação. Antônio, é difícil, certo? Conforme a Silvia colocou, tem lugares em que a gente trabalha com maior proximidade, tem lugares em que a gente tem maior dificuldade, né? Existem gestões, mesmo das OSs,
que, em alguns momentos, nos aproximam mais. E, para falar a verdade, vou contar aqui para vocês que eu estou preocupadíssima com a saída da irmã Socorro! Esqueci o nome. Oi? Monique? Né, ela foi da África, e ela era uma grande incentivadora. Eu tenho diversos ex-alunos de mestrado, de doutorado, alguns cursando ainda, e eu não sei se isso permanecerá. Fico preocupada se isso permanecerá. Por outro lado, todas as vezes que a gente discute e apresenta para a área da saúde contextos científicos muito bem articulados, a gente acaba conseguindo avançar. Eu acho que o dia a dia, sem dúvida nenhuma, é mais difícil, mas a cada momento a gente vai superando, né? E eu queria agradecer muitíssimo por vocês terem me convidado, tanto para falar das nossas origens, quanto das questões todas que aí estão colocadas. Obrigada, professora. Obrigada. Karina, acho que a gente pode passar uma outra rodada, eu não estava acompanhando muito bem os chats, mas talvez com a professora Elcenir, se ela tem alguma colocação a fazer também, e depois a gente pode passar para pessoas que queiram fazer perguntas ao vivo, em função até do debate, pode ser? E depois você retoma. Isso, depois você retoma para perguntas de chat. Professora Elcenir? Oi, boa noite. Obrigada. Eu tinha uma pergunta, sim, para a professora Silvia e para a professora Wanda. Eu coloquei aliás, tinham duas perguntas. Uma eu coloquei no chat, depois eu falei, a outra eu vou falar, né? Mas acho que eu já faço as duas. A primeira, acho que até uma conversa que eu já até iniciei com a Silvia, que é a questão dos produtos. Como que cada programa tem lidado com a construção do produto dentro do processo de cada aluno, de cada turma, no mestrado profissional. Eu gostaria que a gente sabe que o tempo dos meninos, né, chamamos de meninos, que são todos jovens, né, é o mesmo que para fazer o mestrado acadêmico, o mestrado profissional. A tarefa dupla aí, ao meu ver, ela é dupla, porque o produto também exige um tempo de elaboração bastante importante. E, ao mesmo tempo, a ideia do que é esse produto, como que se faz, como se publiciza, como que ele também ganha uma certa organicidade no caso do pessoal da Unifesp em relação à saúde, e da professora Wanda, aqui da saúde pública, que eu acho que são vários setores aí que vocês também atuam, né? Então, como é que a organicidade desse produto? Eu já juntei as duas perguntas numa só. Obrigada. Só uma coisa, eu queria agradecer também muito, estou muito feliz que vocês estão aqui, Cecília, e todos que estão colaborando, a professora Wanda, a professora Silvia, muito obrigada. Silvia, né? Ela fez para mim e para a Silvia. Silvia, você quer responder antes? Não, professora, pode. Acho que a gente tem muito que aprender com um programa que tem essa tríade, né? Tão potente, desafiadora também. Então, vamos lá. Eu acho que a questão central são os produtos, né? E uma das perguntas aí, Elcenir, além da sua, né? Eu nem sei quem fez, não sei se foi você mesma, que perguntava sobre quais são os principais desafios dos produtos, né? E eu diria que o prazo é um desafio, né? Então, o programa de mestrado profissional, que a CAPES inicialmente exige, ou recomendava que devia ser feito em 2 anos, ou seja, em 24 meses, e que na USP, por exemplo, a nossa unidade permite que seja feito em 2 anos e meio, né? Como todos os outros programas de mestrado acadêmico. Então, mas mesmo neste prazo, os alunos têm que apresentar, no caso do nosso programa, a dissertação,
que tem uma linguagem técnica científica, né, metodológica, com toda uma revisão bibliográfica, depois a descrição da metodologia, os objetivos, e no final você tem que concluir sobre aqueles objetivos que você colocou, ou seja, todo um traçado aí, né, um repertório acadêmico muito forte, e também ainda tem que fazer um produto, né? E como que a gente trabalha? Nós temos uma disciplina que se chama Seminários de Investigação, que é dada no primeiro semestre, e que até o ano passado, no regimento anterior, ela era obrigatória, agora ela é fortemente recomendada, e os alunos vão fazer essa disciplina. Então, a gente já trabalha, e aí é a construção do projeto, porque logo depois ele já vai ter que qualificar, embora a gente espere um ano para a possibilidade de qualificar, a gente induz que o aluno qualifique já no primeiro semestre. Esse ano está sendo um pouco excepcional pelas condições, mas a gente induz que o aluno faça logo a qualificação. Nessa disciplina, a gente trabalha o aprimoramento do projeto, mas trabalha também, né, o metodológico, principalmente, os instrumentos de pesquisa, mas também trabalhamos qual vai ser o produto que o aluno pretende fazer, tá? E esse produto, como o professor primeiro que apresentou disse, ele tem que estar incorporado na dissertação, ele é um dos objetivos específicos da dissertação, e no final ele tem que aparecer, e se é um site, se é uma plataforma, então o procedimento e a metodologia também para fazer isso está trabalhado no projeto. Então, isso é um desafio, porque muitas vezes é difícil, né, para fazer uma metodologia de uma construção de alguma coisa física que você vai ter que deixar, porque o produto é basicamente isso, né, é um manual, né, é uma plataforma, é um aplicativo, e o grande desafio é o prazo, um deles é o tempo para fazer a pesquisa acadêmica, aplicar, né, seja com dados secundários, normalmente a pesquisa aplicada não é com dados secundários, então não é uma revisão bibliográfica, simplesmente, ela é alguma coisa, né, pesquisação, ou vai desenvolver, vai fazer as medições, vai fazer a avaliação, vai estudar um caso, né, que às vezes o caso é complexo, então a complexidade todo do trabalho já ser técnico, acadêmico, e depois o produto. Então, um dos problemas, por exemplo, quando ele vai fazer um aplicativo, o aluno pode ser um engenheiro, né, mas que não manipule também a área computacional, e ele quer fazer um aplicativo de celular, então ele sabe o que colocar, sabe quais são as variáveis, né, sabe quais são, mas ele não sabe fazer aquilo. Então, nós temos, por exemplo, junto com a Escola Politécnica, o laboratório de Inova Lab, que é de inovação, onde os alunos, o professor, ele leva as nossas temáticas e durante um semestre os alunos de graduação trabalham naquilo para desenvolver um instrumental para aplicar a ideia que o aluno teve, né? Então, e às vezes você trabalha com outros de TI que ajudam os nossos alunos, porque, que nem nós temos agora 2 super experts de TI, um que trabalha na Vivo, né, e que sabe mexer toda essa questão de redes e tal, e ele fez o seu próprio aplicativo, mas nem sempre essa expertise o aluno traz. Por exemplo, quando um aluno vai fazer um manual das áreas de educação, né, uma menina fez agora com as hortas urbanas, e ela fez um manual de horta comunitária, estudou, fez um trabalho de extensão, participou e fez um manual de horta comunitária. Mas o manual, ele tem uma linguagem diferente, mais acessível, mais direta com a população, diferente, e muitas fotos, quer dizer, é um manual, um livrinho, que ela só conseguiu terminar, fechar mesmo, depois que ela já tinha defendido. Então, ela deu as coisas e agora ela disponibilizou online. Por quê? Porque a linguagem mais científica da dissertação não é só corte e cola, ela tem que reestruturar depois. Então, eu acho que isso é muito difícil. Mas, por outro lado, esses produtos, ele dá uma satisfação muito grande, porque ele passa a ser utilizado agora. Eu estou com um aluno que vai defender daqui a um mês, esse que é expert em TI, que ele desenvolveu um aplicativo, ele está trabalhando com os resíduos têxteis
né? E o que você faz com a grande quantidade de resíduos têxteis que são, aqui a gente tem, né, indústria têxtil em São Paulo, e aí, mas não só isso, o que nós descobrimos é que empresas, a cada ano, joga fora os uniformes velhos, né, e compra uniformes novos, e isso é um resíduo que vai para aterro, é aterrado e tal. Então, ele trabalhou em empresas específicas para fazer isso. E ele está desenvolvendo um aplicativo para o setor, esse setor têxtil, para juntar, né, quem quer descartar e quem tem a possibilidade de recuperar, fazendo, então, uma valorização de resíduos. Entendeu? E isso é uma questão, né, que diminui com os resíduos no aterro, diminui os impactos ambientais e resolve um grande problema que a gente tem. E ele conseguiu fazer, nesse prazo de 2 anos, agora um pouquinho mais que ele ganhou com a Covid, desenvolver tudo. Mas ele é um expert, mas nem sempre esses alunos são. Então, desenvolver um aplicativo, uma coisa prática, e desenvolver o trabalho científico, ao mesmo tempo, é talvez o maior desafio que a gente tem, não é isso? A outra coisa, eu não sei se eu já posso encaminhar as perguntas que eu tenho aqui, ou eu respondo só essa, pode ser? E aí eu já passo, eu não sei se eu acompanhei no site todas as perguntas, né? Mas a Ana Servato pergunta qual que é a motivação, né, para a procura dos mestrados profissionais em relação aos acadêmicos. Eu acho que são perfis diferentes, são públicos diferentes, né? O perfil acadêmico é esse, né, ele não quer fazer aquela pesquisa básica, fazer uma revisão muito extensa, muito completa, revisão bibliográfica, né, ele faz uma revisão muito focada naquilo com que ele vai trabalhar. No nosso caso, por exemplo, sustentabilidade ele tem que estudar, né? Vai estudar resíduo, tem que estudar economia circular, tem que estudar algumas teorias, mas não vai fazer aquela revisão muito grande. E ele foca no desenvolvimento e na aplicação do seu resultado. E, normalmente, o que a gente diz, o profissional, ele vem com uma pergunta do seu ambiente profissional, né? Que nem alguém perguntou aqui se o enfoque, o Renan, né, do mestrado pode ser no aperfeiçoamento técnico-clínico, né, da área, de uma área específica, e uma nova tecnologia. Exatamente isso. Normalmente, no trabalho, na instituição de origem, você tem ali o desafio, o que seria uma nova tecnologia, um novo procedimento, uma nova técnica, né? Eu acho que era de ortodontia que ele estava perguntando. Então, todos esses daí cabem, sim, no mestrado profissional. Então, você já vem com uma pergunta e você vai usar todo o método acadêmico, científico, de pesquisa, como já foi falado por outros professores, para estudar aquilo, desenvolver, mas sair dali com uma resposta que você pode voltar ao seu ambiente e aplicá-la, né? Por isso que ele é de natureza aplicada. E, ao aplicar, você pode difundir essa nova técnica, esse novo procedimento, esse novo enfoque, né, ou esse aperfeiçoamento técnico-clínico, você divulga, publica e outros vão usar também. Então, é um avanço de inovação, de tecnologia, a visão um pouco do programa. Então, eu acho que o perfil, né, voltando à pergunta da Ana Servato, o perfil, Ana, eu acho que é muito aquele que está em trabalho, e as melhores pesquisas são essas. Eles têm uma preocupação, né? Nós temos muito, por exemplo, os alunos da CETESB na área de poluição do ar. A CETESB tem uma rede muito grande de medidores de poluição do ar no estado todo, né? E eles têm muitos dados, mas esses dados não são trabalhados. Então, eles vêm aqui com esses dados, e eles trabalham esses dados, e vão estudar ozônio, o HPA, vão estudar os particulados, vão estudar os diferentes poluentes atmosféricos, e aí eles têm a base de dados já todos da CETESB, fazendo todo o estudo científico, técnico e tal, e depois eles voltam e aplicam lá.
mudam, fazem os relatórios da CETESB de poluição do ar do Estado, implementam novos equipamentos, melhoram as técnicas de controle, e assim por diante. Então, eles vêm com uma demanda institucional, né, que não é só instituição pública, pode ser uma ONG, pode ser, né, o sistema todo do Estado, de saúde e ambiente do Estado, secretarias, né, de saúde, secretarias de ambiente, tanto municipal como estadual, e aí eles desenvolvem, mas com esse caráter de resolver uma problemática e voltar aplicando no seu ambiente, né, de origem, e que pode ser replicado em outras realidades similares, tá? Outra pergunta que veio é que se eu tenho conhecimento em IMPs encomendados. Eu não tenho experiência, né? Eu acho que a USP tem alguma restrição em relação a isso, porque eu não posso aceitar os alunos, por exemplo, 30 alunos de uma instituição e que eu vou dar aula para eles. O processo seletivo é público, é da universidade. Então, a empresa pode mandar os seus alunos e eles vão passar pelo processo e aquele que a universidade aceitar, ele faz. Eu acho que tem alguma coisa com a USP, ou eu estou falando um pouco de como eu vejo o processo, mas eu acho que não. Mas eu não tenho experiência, né, nesse fazer um curso fechado, encomendado para uma organização ou para uma instituição única, né? Eu acho que eram essas as perguntas. Eu não sei, professor Elcenir, se eu acabei respondendo ou não a sua última pergunta. Respondeu sim, professora Wanda, muito obrigada. Ok, então muito obrigada, eu passo para a professora Silvia agora. Foi muito especial lhe ouvir, professora Wanda. Enquanto eu lhe ouvia, né, e olhava para Simone, para a professora Elcenir, professora Simone, professora Lígia, professora Cecília, né, professora Helena, muito emocionada, porque eu tenho que dizer para vocês que em 98 eu estive em Brasília com o então ministro, né, professor, 98 não, 97, professor Paulo Renato, que não está mais com a gente nesse plano, para ser contra o MP, né, para dizer que o mestrado profissional ele iria privatizar o estrito sensu nas universidades públicas, porque a primeira legislação dele dizia que ele podia ser cobrado nas universidades públicas. E eu, nessa época, fazia meu último ano de doutorado e era da Associação Nacional de Pós-Graduandos. E aí eu ouvi a professora Wanda, foi me dando uma emoção de dizer que a gente conseguiu, professora, quando lhe ouço falar do seu programa, não é? Primeiro, barrar a ideia da cobrança nas universidades públicas, acho que foi uma vitória importante. Então, a primeira portaria, ela é retirada pelo próprio ministro Paulo Renato e é colocada outra, né? A gente tem 2 portarias de criação e de normatização do MP, e que o MP, no campo da saúde, ele vai, na tradição histórica construída no Brasil, e aí tem a ver com reforma sanitária, tem a ver com SUS, ele vai integrando ensino, serviço e comunidade. E mesmo, professor Celso, que eu reconheça e partilhe das dificuldades, é a dificuldade da integração ensino-serviço. Quer dizer, para mim, é uma deixa de que estamos no caminho, porque a gente está insistindo na integração. Nessa integração, professora Wanda, que nos faz receber estudantes com perfil que este desenho acadêmico, ou que a gente denomina de acadêmico, né, vários de nós, eu diria que todos nós saímos desta formação acadêmica, né? E tem sido aí, Elcenir, difícil também para nós, professores, aprendermos o que é o produto. Porque muitos de nós dissemos assim, eu fiz a dissertação, um produto da mais alta qualidade. E é verdade, é um produto. Agora, de que outro produto, na perspectiva da integração ensino-serviço, que tem um SUS, né, como ordenador de formação, olha o que a gente vem resgatando no mestrado profissional, não é? Eu preciso decifrar outros sentidos.
E na nossa experiência, a professora Wanda falou da disciplina, o grande espaço, grande inclusive com as suas dificuldades, com os seus dilemas, é o grupo de práticas e pesquisa, o GEPA. Passar com os estudantes durante 3 semestres discutindo no espaço protegido sobre produto, os seus produtos, em que ele ouve a fala do professor coordenador, né, do interlocutor mais experiente, mas também ouve os seus pares. Ontem uma professora me dizia, a gente faz uma curadoria, Silvia. Quer dizer, é isso mesmo, né? O GEPRA, ele tem sido bastante importante para nós, o CEMI. E nós temos 2 turmas. Numa turma, eu tenho a inovação, né, que é a turma da expansão, a turma de que nós vamos fazer a evolução está em curso, e a outra turma eu tenho mais a tradição, por isso que eu chamava a atenção. E aí a gente vai compondo, porque também a gente vem descobrindo, no campo dos produtos educacionais no programa, de que a inovação, ela tem que conversar com a tradição. Ou seja, como é que a gente tem estado nos serviços, nas comunidades, não é? Que jeito, porque senão a inovação fica ou um desmonte da tradição, ou uma novidade que, passado a primeira chuva, né, para falar de alguém que é de Belém do Pará, então a imagem da chuva, ela sempre me acompanha, né, ela já foi embora. Eu acho que essa é uma questão. Um desafio é a nossa formação docente, né, de sermos professores do mestrado profissional e de termos orgulho de estarmos no mestrado profissional. Né? O mestrado profissional, ele não é aquela beirada que eu faço porque eu sou legal, né? Ele é rigoroso, ele é implicado socialmente, ele tem uma epistemologia. Acho que esta é uma caminhada de 17 anos que a gente tem feito, e eu digo isso porque hoje digo a vocês que as minhas experiências que mais me deslocaram como pesquisadora, eu vivi no mestrado profissional. Elas me levaram, elas me desafiaram, elas fizeram a velha Silvia alargar, né, porque foram me ensinando outros diálogos. E nessa caminhada, 2 experiências do nosso mestrado, aí a professora Wanda colocava, dos cursos encomendados. Uma questão interessante que aconteceu conosco, professora Wanda, foi que nós recebemos a encomenda do setor público. E também tínhamos, não dá para reservar a vaga. Então, nós tivemos uma turma, que eu até mostrei na apresentação, gente, que é a experiência fantástica, eu quero ainda um dia poder pensar muito sobre ela, porque ela habita muito a nós, que foi uma turma do nosso mestrado na região norte. Nós trabalhamos nos 7 estados, com 38 alunos, uma turma, financiada pelo Fundo Nacional de Saúde. Nós apresentamos um projeto para o fundo, chamamos, portanto, o setor público e o Ministério, que concordo com a professora Ercília, hoje não faria isso, professora, foi quando o Ministério queria formar, isso é preciso dizer, né? O nosso mestrado, ele nasce em 2003, e a gente sabe a gestão que ele viveu. Ele viveu gestões que ajudaram a torná-lo robusto, né? E aí nós fizemos, metade da turma eram professores das universidades públicas, um pouco na direção que a professora Ercília nos falava, e metade eram os preceptores que recebiam os alunos das instituições públicas. Primeiro nos acharam loucos, que a gente não ia conseguir, nós titulamos 36 dos 38, só tivemos 2 desistências, e vários colegas hoje concluíram seus doutorados e estão na linha de frente da gestão de educação permanente e das secretarias. Né? Então, essa, eu digo que foi uma encomenda, só para dizer que a expressão encomenda, ela vem junto com um certo projeto, por que eu quero aquela turma, né? E uma outra experiência foi com o Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação, com o programa PNAE, em que nós também abrimos seleção, como a professora Wanda coloca, está aberta a seleção. Selecionamos aí 25 alunos, né, que trabalhavam no nível, dentre os 270 colegas que trabalhavam no nível central do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na perspectiva de tornar o programa ainda mais democrático, porque é o maior programa do mundo, e naquele momento o governo tinha o interesse de que seus gestores e seus trabalhadores pudessem ter uma formação mais ampliada, que não fosse só a área da nutrição escolar, mas que compreendesse outras dimensões. Então, Eusenia, a gente tem tido grandes desafios nos produtos, mas tenho me animado muito com as histórias infantis, quando a gente trabalha com as crianças, com os infográficos, com a professora Luciana Sujos, né, da terapia ocupacional, com uma grande contribuição para as políticas de álcool e drogas, com a redução de danos. Isso tudo gera materiais. E este ano, agora em outubro, professora Wanda, nós estamos lançando a nossa coletânea, que começa também com 3 números, né? E aí, acho que por tudo que o programa, né, de formação interdisciplinar inspira em nós, né? Então, eu queria agradecer a este programa, sendo USP, né? E eu digo para vocês que a gente tem um orgulho enorme como brasileira de ter uma USP, né? De ter esse espaço público tensionado. Mas eu estava dizendo há pouco, antes de começar, para minha filha, gente, a universidade pública no ensino remoto à noite. Gente, dá muito orgulho. Assim, eu tô, sabe, assim, putz, que legal. E isso precisa vir dessa universidade, que é a maior universidade do país, que está em todos os rankings, com um programa de mestrado profissional, né, na área do ensino, com o programa que a professora Wanda nos apresenta, dizendo, olha, formar pessoas comprometidas com a transformação social é importante. E isso é ciência da melhor qualidade, né? Então, aqui há um pouco da militância mesmo, né? Vocês sabem que eu não poderia, neste atual governo, deixar de dizer que... E aí também um outro desafio, aí eu encerro para não me alongar muito, tem sido a publicação. E esse é um debate aí com a área de ensino na CAPES, né? Por quê? Qual é o sentido da publicação dos produtos e, às vezes, dos artigos? Principalmente se vigorar o qualis único, né? Saiu as nossas listas de avaliação, já tem extrato A1, A2, A3. B1, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, né? Então, eu noto que o produto, ele mexe com a estrutura da universidade, do programa, mas ele também vai precisar mexer, né, e tenho conversado isso com o professor Marcelo, e em particular com a professora Ivanise, que é a coordenadora adjunta dos mestrados profissionais da nossa área, com os critérios de avaliação da CAPES. Assim, não dá, né, para a gente continuar com a mesma métrica, porque aí é que torna o mestrado profissional de segunda categoria. É quando nós, professores, temos que publicar em outros veículos que sabemos que não atingem os objetivos, porque as nossas instituições precisam nos credenciar, né? Eu preciso fazer 750 pontos para ser recredenciada, né? Eu falando do nosso exemplo. Então, acho que esse é um debate bom, a gente está com uma coordenação, desde a professora Tânia, todas as coordenações da área foram muito implicadas, mas a professora Tânia Campos já tinha alargado para nós da saúde, e o professor Marcelo, ainda que seja da matemática, ele também tem nos ajudado nesse debate. Vocês viram que é uma pessoa que abre, né, que ele vai ouvindo, mas é um desafio, assim, mas é um desafio que orgulha. Da Silvia, da velha Silvia que foi contra, que bom que a gente conseguiu construir outra história para o mestrado profissional, que não foi desresponsabilizar a universidade pública por formar
profissionais, por formar trabalhadores, né? Isso foi muito legal, assim. Obrigada, Muito bom. Silvia. Obrigada mesmo as respostas. Eu vou perguntar para a professora Karina, que estava mais atenta aí ao chat, se ficou alguma questão, porque eu acho que as duas até já foram mais atentas também, até do que a gente, já foram respondendo, né? E foi Eu ia comentar agora, já. Foi muito, você está todo mundo já muito, né, expert nesse tipo de, de evento, porque a comunicação vai longe aí e está todo mundo muito ligado, né? Então, acho assim, até para a gente não adiantar muito no horário, né? A discussão é sempre muito boa, mas a gente pode fazer novas versões, outros encontros, né, como estes, porque eu acho que algumas questões talvez tenham ficado, né, acho que a ideia do doutorado profissional, quem sabe, era uma ideia que a gente podia até também pensar em discutir, e ver também dessa sugestão do doutorado profissional também, como isso acontece na área das ciências ambientais, né, da professora Vânia, que eu acho que ela já inicia o mestrado profissional deles num outro patamar, né, e provavelmente pela expertise que tinham dos acadêmicos, o C10 que surge de uma experiência com um propósito, né, de formar os programas da Unifesp, e de repente ele por si só também já se consolida, né, com uma potência, e é um orgulho para todos nós da área de ensino na saúde, né. Então, não sei, professora Karina... Simone, só para clarear para em especial, os nossos assistentes, né, eu fiquei devendo uma resposta que eu disse que ou a Helena ou você poderiam responder, que é tempo do mestrado, como é que é a seleção, tinha mais alguma coisa nesse sentido. Eu acho que há uma curiosidade, principalmente para quem ainda não está no mestrado, e a gente tem uma audiência aí bastante ampliada, acho que vale a pena a gente contar um pouquinho. Não sei se a Helena quer falar. Sim, é isso. Eu vou até pedir, então, para a professora Helena, como atual coordenadora do programa, falar um pouco rapidamente dessas questões, bem lembrado, Ercília, dessa questão, mas, de qualquer forma, eu iria passar a palavra depois para as três, né, para finalizar, respondendo eventualmente, se tiver alguma outra questão que tenha ficado aí no chat também. Professora Helena? Então, inicialmente eu queria agradecer a comissão organizadora do evento. Eu acho que é importante esse nosso encontro com os colegas de outros programas, os nossos egressos, os nossos atuais alunos. Eu acho que um evento como esse dinamiza o nosso programa, né? O nosso mestrado profissional em formação interdisciplinar em saúde, ele tem duração de 3 anos, né? E o nosso processo seletivo geralmente ocorre no 2º semestre, né? A gente tem uma prova de conhecimentos, uma prova de inglês, também em 3 fases, né? Inglês, conhecimentos, e temos também a análise de currículo, né? E do projeto de pesquisa, um pré-projeto de pesquisa que os candidatos apresentam para o programa, né? A gente faz não é uma entrevista, na verdade, a gente faz uma avaliação desses projetos e o candidato também ele tem que, entre aspas, né, defender um pouco o trabalho que ele pretende desenvolver no programa, né. Esse ano, devido à pandemia, nós optamos por adiar em 6 meses o processo seletivo, então teremos processo seletivo no 1º semestre do ano que vem, e a próxima turma, então, começa as aulas em agosto de 2021, tá? Queria agradecer muito a vocês, eu acho que foi um debate hoje muito bom, aprendi coisas novas, saio daqui revigorada, tá? Obrigada. Obrigada, Helena. Karina, você teria isso, por favor? Eu vou aproveitar a professora Helena, porque fizeram uma pergunta que o mestrado profissional é uma criação brasileira. Existe alguma coisa em paralelo no estrangeiro? Boa pergunta. Eu posso responder o que vocês quiserem, tá ok? Com a experiência.
Não, eu tenho experiência e já visitei vários. Então ótimo, Wanda. Então você responde, por favor, querida. Eu acho que existe sim, são programas de pós-graduação aplicados, como eu falei, de natureza aplicada. Ele não tem esse nome profissional, né, ou tem muitos que ainda chamam erradamente de profissionalizante, né, uma herança tradicional aí, e eles são, tanto Estados Unidos, Inglaterra, vários países da Europa, eles têm sim, e são muito valorizados esses programas, porque são basicamente isso, de inovação, de mudanças tecnológicas, principalmente também nessa área, e são aplicados. Então, eles vão mudando o conhecimento e o conhecimento mais aplicado, né? Em alguns países, tem uma parceria muito grande com o setor privado, né, com setores que incentivam, inclusive, né, monetariamente, aí apoiam financeiramente o desenvolvimento das pesquisas, né, vários grandes laboratórios na área médica, né, das empresas de engenharia, e eles são, sim, são muito valorizados, né. Chega a ter locais em universidades que você tem mais programas aplicados do que programas acadêmicos, né, que são esses programas mais de desenvolvimento da ciência básica, né, que você tem que estudar muito. Então, existe sim, a gente andou aí, a Pró-Reitoria aqui promove de tempos em tempos editais para que a gente visite outros locais em outras universidades e aprenda com a experiência dali. Né? Então, existem, sim, não é uma invenção brasileira, agora, com o nome profissional, e com essa, muitas vezes, com uma conotação pejorativa, né, do que o profissional não é acadêmico, né? As pessoas querem manter ele assim, é uma segunda linha, né? Com a minha experiência, eu oriento em 2 outros programas, no PROCAN, que é a nota 7, e no nosso programa aqui, eu saí esse ano do programa de saúde pública, mas eu oriento no programa só doutorado, que é saúde global e sustentabilidade. São programas acadêmicos, né, estritos, aí, com base muito forte teórica e desenvolvimento das pesquisas mais teóricas. Mas eu acho que o programa aplicado, como a professora Silvia falou da sua experiência, ele mostra, assim, que nós estamos, né, desenvolvendo, gerando conhecimento, desenvolvendo produtos e aplicando imediatamente para mudar. E esse país aqui que precisa muito disso, né, de mudanças tecnológicas, inovadoras, né? Quando eu falo tecnologia, toda a tecnologia social também, né? Transformar, como a professora diz, a sociedade social, transformação social, para que a gente possa ter isso, é muito importante, tá? E a outra coisa que eu queria falar, já para encerrar, que o doutorado, né? A gente precisa discutir, sim, o doutorado profissional, né? Eu acho que dentro da própria USP, né, porque nós já temos 33 programas de doutorado profissional aprovados pela CAPES, né? Nenhum são em unidades públicas, só em unidades privadas, né? E as universidades públicas, universidades públicas, elas têm um pouco dessa questão de que você vai tomar o lugar dos acadêmicos ou não. Nós temos 7 egressos que estão agora fazendo doutorado, né, egressos do nosso programa. Então, por quê? E nós fizemos a enquete no final do ano, 90% disseram que se tivesse, né, 90% dos egressos, se tivesse um doutorado profissional, eles fariam um doutorado profissional. Tá? Então, é essa um pouco da minha experiência que eu gostaria de relatar. Obrigada. Queria só, rapidamente, desculpa, Karina e Simone, professor Rogério, acho, nessa direção que a professora Wanda coloca, na verdade, a gente não pode esquecer que a criação do mestrado profissionalizante, à época, que foi o primeiro nome dado, né, professora, ele veio da ideia de MBA, né, então é a origem dele que vai criando uma série de ruídos, né, eu tinha até escrito aqui no chat para o Renan, quem fez a pergunta,
né? Então, a gente vai se distanciando dessa cultura de MBA, alguns institutos, inclusive da USP, oferecem, nós também temos aqui na Unifesp, e vamos forjando um outro jeito de formar, com o rigor do estrito sensu, mas com compromisso com os trabalhadores, principalmente em áreas muito sensíveis como saúde e educação. E eu também tenho tido algumas oportunidades, menos do que a professora Wanda, mas o que eu tenho percebido é que fora do nosso país, e, portanto, fora desse jeito de conceber a pós-graduação com que estamos aí construindo, né, desde o final dos anos 60, eles não têm muito esse drama que a gente tem, né? Eles têm um programa, eles formam e seguimos, né? Então, mas não acho que é à toa o nosso drama nacional, é porque ele está ancorado numa primeira proposição de política pública, né? Porque ele nasce como uma política pública proposta pelo Ministério, mas não era atrelado a uma inclusão, né, uma ampliação, mas é um financiamento externo retirando o Estado brasileiro dessa formação. Então, a gente vai sempre encontrar, creio eu, sempre não, né, professora Wanda, mas ainda por algumas décadas vamos encontrar colegas que dizem assim, mas eu me lembro, gente, aqui, eu vou dizer para vocês, um colega que não está também mais entre nós, foi muito importante na minha formação, e ele me disse assim, mas eu quero que tu me digas por que tu gosta tanto dessa coisa chamada mestrado profissional. Né? Porque para ele é muito pequeno. Então, essa ideia, né, ela precisa ser superada. Acho que ela vem sendo superada. No ensino na saúde, a gente tem um doutorado apenas no país. Apresentamos há 2 anos uma proposta que não foi aceita pela CAPES, e nesses 2 últimos anos, em particular, neste ano de pandemia, que tudo mudou, não é? Eu estou muito impactada com todos, nós estamos muito impactados com tudo. Eu estou achando que doutorado profissional na nossa área, ensino na saúde, ele faz sentido em rede, ele faz sentido na sustentabilidade, porque é também uma forma da gente contribuir para a política de pós-graduação ser uma política mais colaborativa e menos competitiva, né? Que mais gente possa ser 5 e 7, né? E não que a gente precise acabar com 3 e 4. Eu digo que agora eu estou, sabe, professora Simone, que foi da minha banca de livre docência, eu estou um pouco, quando você passa dos 55, você diz assim, agora eu vou sonhar e vou um pouco contar, né? E é muito bom saber que tem tanta gente sonhando junto, né? Então, é isso. Tem razão no sentido da preocupação que tem os colegas, com rigor, mas os nossos mestrados profissionais, nas avaliações, e aí eu estou falando somente dos mestrados profissionais das instituições públicas, e também fazendo recorte do ensino na saúde, que são os programas que eu acompanho mais, nós temos tido nossos egressos estão, em boa parte, colocados nos programas de doutorados acadêmicos, mostrando que a nossa formação acadêmica, científica, ela é rigorosa. Obrigada, gente. Desculpa, Karina, que eu acabei falando, mas... Esse é o momento que a gente está fazendo boas reflexões por aqui, viu? E acho que foi bem pertinente e bem oportuno, porque eu acho que já, de alguma forma, também vocês conduziram para esse desfecho que não podia ser melhor, né? Então, eu passo para a professora Ercília também fazer as suas considerações finais. Só no sentido de fazer as considerações finais, eu acho, conforme eu falei no vídeo, e a Silvia falava alguma coisa de ser pequeno, de ser menor, né? Na verdade, aqueles que estão envolvidos no mestrado profissional da saúde, né, ensino na saúde ou da saúde diretamente, eles têm um compromisso com o Sistema Único de Saúde. E, nesse momento, né, o Sistema Único de Saúde precisa da nossa intervenção, do nosso apoio, das nossas pesquisas, né, da nossa dedicação. Não só por conta da pandemia, mas por conta de um desmonte
E aí, quando a Wanda falava sobre o mestrado profissionalizante, eu pensei, a origem é lá, quando a Silvia Helena foi lá em Brasília defender que não existisse, e na época eu chamava mesmo mestrado profissionalizante, e a gente também, na faculdade de odontologia, né, em 98, 99, nós não tínhamos essa articulação que temos hoje, também nos preocupava muito essa questão de, eles vão querer fazer com que as especializações sejam assumidas. Então, houve mesmo muito ruído, né? Eu acho que a gente paga por esse ruído até hoje, infelizmente, mas eu também tenho a convicção de que a nossa formação é uma formação com rigor científico, é uma formação que dá retorno, de fato, às demandas vindas do serviço e a gente, de fato, está contribuindo para qualificar o Sistema Único de Saúde. E quero agradecer muitíssimo, né? Essa noite foi maravilhosa. Quase melhor do que a live do Caetano. Seria até injusto mesmo competir com ele, né? Eu estou me sentindo... Dá vontade de a gente pôr palminhas para todas vocês, palestrantes, viu? Que não cabe aqui ao final de cada uma, gente, né? Mas foi uma satisfação imensa mesmo, Acho né? que cabe sim, ó. Obrigada. Eu acho que a símbolo maior, assim, do sucesso, né, realmente a gente continuar depois de 2 horas que a gente está aqui, praticamente, né, mais de 2 horas, e ainda com audiência grande, né, como a professora Silvia falou, de uma instituição pública online, né, porque estamos em casa, também estamos trabalhando mais, essa que é a questão, né, mas também, em consideração aos nossos alunos e ex-alunos que estão assistindo e que são profissionais da rede, que amanhã é dia de branco, né? Amanhã é dia de combate, né? Quase todos na linha de frente, inclusive, muitos deles. Então, eu acho que a gente poderia encerrar, né? E eu agradeço imensamente a participação do professor Marcelo, que também muito gentil, nos encaminhou prontamente a gravação, né, e pediu desculpas por não poder acompanhar aqui, mas desejou a todos uma boa discussão, e ele poderá ter acesso a esse vídeo, né, certamente, e assistir na íntegra. A professora Wanda, a professora Silvia, a professora Ercília, que aceitaram estar aqui conosco esse tempo todo, para esse debate muito enriquecedor, que eu espero que tenha, de fato, estimulado também os nossos alunos, e foi, né, porque, assim, sempre abre essa perspectiva de fortalecimento dos programas profissionais, né, e como o professor Marcelo diz, de certa forma, o que tem se falado bastante na área da saúde, das pesquisas translacionais, né, e se a gente for pensar um pouquinho no que elas representam, né, é bem exatamente a proposta dos mestrados profissionais, né. Então, agradeço imensamente o debate, agradeço aos meus colegas, né, da comissão organizadora e do mestrado profissional, que também estiveram aqui acompanhando, aos alunos e ex-alunos, e desejo a todos um bom final de noite, já convidando, né, os colegas também, como a Ercília comentou, dos nossos ciclos, né, de encontros acadêmicos. A gente vai ter um próximo encontro no dia 20 de outubro, né, e o tema será justamente os produtos educacionais, né, eu acho que o pessoal, os 2 programas, né, já estão convidados também para participar, que eu acho que vocês têm experiências muito ricas com relação aos produtos, né, e o tema será justamente dos produtos educacionais para gestão em saúde pública. Então, em nome de toda a comissão organizadora, né, e do mestrado profissional de formação interdisciplinar, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Se as palestrantes quiserem aí falar um tchau geral para todo mundo, passo a palavra para elas. Um grande beijo para todos. Tchau, um abraço. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada também ao pessoal de fora que entrou e assistiu, foi bem bacana. Foi muito bom.
Obrigada. Muito especial. Obrigada. Vamos nos Obrigada, falando. obrigada, Wanda. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, parabéns, gente. Parabéns, gente. Muito legal. Bom rever todo mundo. Um abraço.